Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos finalizar o nosso estudo da revista Apocalipse, Eis que Venho Sem Demora, onde estamos estudando o maravilhoso livro de Apocalipse, baseado nesta revista da editora Cristã Evangélica. E com a nossa 20ª parte, fazemos o encerramento do livro do Apocalipse. E o episódio de hoje é a bela conclusão de Apocalipse, baseado no capítulo 22. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bem, o texto básico da lição é a conclusão da revelação mística e escatológica de Apocalipse. Ele encerra também de modo definitivo o cânone das Sagradas Escrituras como um todo, não podendo ser acrescentada nem diminuída uma só palavra, sob pena de severa condenação, como diz em Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Aquele que acrescentar algo, o Senhor também acrescentará. Aquele que retirar, o Senhor também retirará. Lembra? Gênesis e Apocalipse são dois extremos que ligam a Bíblia num todo e mostram que a história da redenção é uma só, desde o princípio até o fim. Gênesis mostra o começo do pecado, Apocalipse mostra a salvação no fim. Gênesis nos mostra o homem sendo expulso do jardim do Éden e da presença de Deus. Já Apocalipse nos mostra o homem restaurado na Nova Jerusalém, vivendo junto ao próprio Deus. No programa divino da redenção, Deus vem se revelando de duas maneiras: da forma escrita, através da palavra dele, a Bíblia Sagrada, e da forma natural, através do universo. E há diversas passagens bíblicas que nos apontam isso. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é a fonte por excelência do nosso conhecimento sobre a pessoa de Deus e a sua vontade, e sobre os nossos deveres para com ele e para com o próximo também. Ao encerrar essa revelação mística e escatológica, discorrendo sobre os últimos acontecimentos referentes à história humana e ao mundo, chama a nossa atenção os últimos 4 pontos importantes, os últimos 4 importantes assuntos da Bíblia, que nós vamos ver na sequência desta lição. Tá bom? Então, vem comigo. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de te convidar a assistir a ilustração do capítulo 22 de Apocalipse, narrado pelo Cid Moreira, para que então possamos relembrar o conteúdo. Nesta ilustração, nós teremos as últimas visões que João teve do céu. Vem comigo. Apocalipse, capítulo 22. O anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. Em cada lado do rio está a árvore da vida, que dá 12 frutas por ano, isto é, uma por mês. E as suas folhas servem para curar as nações. E não haverá na cidade nada que esteja debaixo da maldição de Deus. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e na testa terão escrito o nome de Deus. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre.
Então o anjo me disse: essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que precisam acontecer logo. Jesus diz: escutem, eu venho logo. Felizes os que obedecem às palavras proféticas deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir e ver, caí de joelhos aos pés do anjo que me mostrou essas coisas. E ia adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Adore a Deus. E o anjo continuou: não faça segredo das palavras proféticas deste livro, pois o tempo de acontecerem essas coisas está perto. Quem é mau, que continue a fazer o mal. E quem é imundo, que continue a ser imundo. Quem é bom, que continue a fazer o bem. E quem é dedicado a Deus, que continue a ser dedicado a Deus. E Jesus diz: escutem, eu venho logo. Vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um de acordo com o que tem feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. Mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: venha! Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas deste livro. Se alguma pessoa acrescentar a elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas neste livro. E se alguma pessoa tirar alguma coisa das palavras proféticas deste livro, Deus tirará dela as bênçãos descritas neste livro, isto é, a sua parte da fruta da árvore da vida e também a sua parte da cidade santa. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja com todos.
Bem, agora que relembramos então o conteúdo do capítulo 22, podemos prosseguir. Vamos lá. E aqui nós temos um dos últimos 4 importantes assuntos da Bíblia. O primeiro deles é a promessa, as promessas do Senhor. Olhe, o epílogo de Apocalipse traz o aspecto de uma interlocução entre Deus Pai, Jesus Cristo, o anjo e o apóstolo João, este incumbido de escrever e enviar às 7 igrejas da Ásia. Umas falas aparentemente misturadas, mas o importante é que todo livro é constituído de palavras fiéis e verdadeiras. São várias as promessas de bem-aventuranças do Mestre ao seu povo. Haja vista as 9 bem-aventuranças contidas no capítulo 5 de Mateus. Agora, no epílogo, mais uma promessa que reanima, que alegra e enche a igreja de esperança. A promessa diz: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E o Senhor complementou ainda reafirmando: certamente venho sem demora. Aqui no capítulo 22. Jesus não só promete, mas alerta ao mesmo tempo a igreja dizendo: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. É Jesus quem fala isso. Ele nunca falhou nas suas promessas e jamais falhará. Aguardemos então com fé a sua segunda vinda. A qualquer momento ela acontecerá, pois pode se manifestar num abrir e num fechar de olhos. E aí nós já temos uma aplicação de Apocalipse para hoje. Cristo pode voltar a qualquer instante. A pergunta que devemos nos fazer é: estamos realmente preparados esperando o Cordeiro voltar? Então, vigie. Ele prometeu e ele certamente voltará. Vamos lá? Seguir um pouco mais? Um convite enfático é o segundo ponto. Bem, Jesus se preocupou com os pecadores muito antes de sua encarnação. Sim, o Senhor sempre existiu no céu antes de encarnar de forma humana, como diz em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Todos eram convidados para a salvação, pois esse era o seu alvo principal. Note aqui um ponto importante. O convite em Isaías. O profeta Isaías viveu 700 anos antes da encarnação de Jesus e já era o seu profeta atalaia, que narrou a vida e o ministério messiânico no capítulo 53 de seu livro, onde explicitou o amplo e geral convite do Messias para a salvação, em Isaías capítulo 55, do versículo 1 ao 3, dizendo: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas da salvação. E vós, que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E ainda disse mais. Ponto B. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Tópico 2. Um ministério marcado pelos convites. Depois de lamentar a incredulidade dos moradores de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades achadas impertinentes, ainda assim, Cristo lançou o seu amável convite para a salvação, dizendo para aquelas pessoas: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Jesus, meu querido aluno, não só convidou os pecadores para outra modalidade de vida abundante, mas ele também prometeu voltar sem demora para buscar os que aceitassem o seu convite. Por isso, eu sempre gosto de dizer para as pessoas que o que Jesus nos faz é uma proposta. E a proposta de Jesus é o Evangelho. E o Evangelho é a melhor proposta que nós podemos ter aqui na Terra. Porque a proposta de Jesus é a proposta da salvação. Outra coisa importante é que nas últimas palavras do livro ainda há espaço para o Senhor repetir mais uma vez seu amoroso convite. Em Apocalipse 22:17 ele diz assim, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Olha que convite maravilhoso. E para este convite, agora sim, já temos uma aplicação de Apocalipse para hoje. Uma pergunta. Você tem certeza que já aceitou pessoalmente o convite de Cristo Jesus para segui-lo como seu discípulo? Pense carinhosamente nisso, porque eu gosto muito de diferenciar uma conversão qualquer e uma conversão genuína. Você já se converteu genuinamente ao Senhor, aceitando esta proposta pessoal de seguir o Senhor Jesus? Vamos caminhar um pouco mais? 3. Agora Jesus é o convidado. Apocalipse 22:17 diz assim, o Espírito e a noiva, que é a igreja, dizem, vem, aquele que ouve, diga, venha. Bem, nós vemos aqui um convite diferente, total e final também. O Espírito e a noiva, que é a igreja, são inseparáveis. Ele, como Paracleto, a inspira, assiste, orienta, guia, dá vida. São 3 personagens. O Espírito, a noiva, ou a igreja, e mais o que ouve. Talvez os redimidos de todos os tempos, a convidar insistentemente o Senhor Jesus. Parece que numa rogativa conjunta, pois possuem a mesma ansiedade, o mesmo sentimento e o mesmo desejo de que a sua promessa de voltar sem demora se cumpra o quanto antes, dizendo todos eles, vem Senhor Jesus, vem Senhor, em Apocalipse 22, versículo 10. E para isso também nós temos uma aplicação a fazer. Você tem desejado e clamado pela volta de Cristo Jesus? Você pede ao Senhor, Senhor, volta, Senhor, vem, Senhor. Vem buscar a tua igreja. Alguma vez você já orou pedindo ao Senhor que Ele venha? Há pouco tempo atrás, a nossa denominação fez uma belíssima campanha que tinha por tema Até que Ele Venha. E esta foi uma das campanhas mais marcantes que já participamos, que já promovemos em nossa denominação. E a proposta era que devemos fazer missões, espalhar a mensagem do Senhor até que o Senhor venha. Mas a pergunta que eu te faço hoje é, você já orou pedindo ao Senhor que Ele venha? Pense nisso. Vamos caminhar um pouco mais? Terceiro ponto é a exortação. Capítulo 22, versículo 18 e 19. Olha, antes e depois dos tempos apostólicos, era de praxe os escritores colocarem uma cláusula salvaguardando a integridade da sua obra contra a atitude dos intrometidos deturpadores de documentos importantes que existiam. Muito mais motivo tinha o apóstolo João para incluir os termos de exortação positiva e negativa da conclusão de Apocalipse, nos versículos 18 e 19 do capítulo 22.
Plenamente convicto de que se tratava de uma obra inigualável, produzida e sobre revelação e inspiração divina, deveria ser respeitada, obedecida, protegida e preservada dos predadores gnósticos, hereges que na época assolavam a igreja tentando deturpar a sã doutrina. Aqui há uma exortação do Senhor, do próprio Deus, no versículo 18 e 19, para proteger e para lembrar de que essas palavras eram intocáveis. E esta reflexão também gera uma aplicação para hoje. É importante que a exortação de João seja obedecida com zelo. Para os que creem e obedecem, haverá grandes recompensas. Porém, para os que não obedecem, haverá perdas irreparáveis. Você não pode estar no meio desse grupo. Ok? Vamos para o quarto ponto. Uma oração. Uma das últimas palavras do livro é uma oração. João clama dizendo: vem, Senhor Jesus. Depois do que viu, tudo que seu coração podia desejar era o retorno de Cristo e a consumação daquelas profecias que ele acabara de ser testemunha, né? Ao findar a revelação por 3 vezes, Jesus prometeu voltar sem demora para buscar os seus que, em meio às tribulações, honraram e glorificaram o seu nome e dele testificaram ao mundo perdido. O Senhor quis, assim, consolar, animar e dar esperança aos cristãos sofredores de todos os tempos. E esta esperança chegou até nós. Para nós, parece estar até demorando esta volta do Senhor Jesus. Mas para Deus o tempo é breve. Sabendo das nossas limitações, o Senhor Jesus preferiu nos deixar bem atentos, porquanto a sua segunda vinda não retardará. Enquanto vemos aumentar cada vez mais a impiedade, a corrupção, a maldade, terremotos, maremotos, rumores de guerra, fome e pestes, só nos resta unir com João na última oração de Apocalipse e dizermos fervorosamente também: Senhor, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. E temos uma aplicação também para isso. Ore você também com João, ou como João orou: vem, Senhor Jesus. Bem, e assim nós fazemos a conclusão do nosso breve capítulo 22, encerrando as lições do livro de Apocalipse. No epílogo de Apocalipse estão a última mensagem, a última promessa e a última oração da Bíblia. Há quase 2 milênios, Jesus prometeu por mais de 3 vezes, dizendo: eis que venho sem demora. Devemos lembrar que o tempo para Deus é diferente do nosso. É do modo como fala o apóstolo Pedro em sua segunda carta. 2 Pedro 3, 8 e 9 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é para o Senhor como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A verdade é que Deus quis infundir nos cristãos durante os séculos a sempre viva esperança da volta do Senhor Jesus. Olhe, Apocalipse então finaliza chamando a nossa atenção para os 4 importantes assuntos da Bíblia,
que são as promessas, o convite enfático para o arrependimento, a exortação do Senhor para os pecadores e a oração do pedido do retorno do Salvador. Que esta seja a nossa constante oração também. Vem, Senhor Jesus. Aqui nesse quadro nós temos algo importante e muito interessante para observarmos. Eu não sei se você já tinha olhado para a Bíblia desta forma. Olha que coisa interessante. Se você pegar Gênesis, que é onde todas as coisas iniciam, e Apocalipse, onde todas elas terminam, você vai encontrar o seguinte paralelo. Em Gênesis, nós temos a narrativa do começo do pecado, da origem do pecado. Em Apocalipse, o fim dele. Em Gênesis, nós vemos o homem sendo corrompido pelo pecado. Em Apocalipse, nós vemos o homem sendo restaurado pelo Senhor Jesus. Em Gênesis, o homem sendo expulso do paraíso. Em Apocalipse, o homem sendo convidado a viver num novo paraíso. Em Gênesis, nós vemos o homem sendo afastado da presença de Deus por causa do pecado. Em Apocalipse, nós vemos o homem vivendo na presença de Deus, ou com a promessa ali de viver eternamente com o próprio Deus. Em Gênesis, nós vemos o fracasso do homem em viver para a glória de Deus. Ele não consegue viver para a glória de Deus por causa do pecado e por isso é expulso ali. Já no Apocalipse, nós vemos o homem vivendo plenamente para a glória de Deus por toda a eternidade. E assim, nós finalizamos esta nossa lição, nossa última lição do livro de Apocalipse. E aí eu te convido, se você leu o capítulo 22 e prestou atenção na nossa aula, tranquilo, vem comigo para a dinâmica Os Bereanos. E aqui você já sabe, aqui seria muito bom que você estivesse assistindo esta aula com outra pessoa, porque aí vocês podem brincar. Aquele que errar mais vai lavar os pratos do almoço. Então, vem comigo para a primeira pergunta. João disse que o anjo mostrou a ele um rio que era claro como cristal e que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. Este era o rio da água da ressurreição, água da morte, água da vida ou água da purificação? Tempo! Água da vida. Segunda pergunta. João disse que de cada lado do rio estava uma árvore que dava 12 colheitas, dando fruto todos os meses do ano. Qual era o nome desta árvore? Árvore do conhecimento, árvore da vida, árvore da paz de Cristo ou árvore das nações? Tempo! Árvore da vida. Terceira pergunta. De acordo com a narrativa, para que serve as folhas da árvore da vida? Para a cura das nações, para a cura milagrosa, para a santificação dos pecadores ou para o char da vitória? Tempo! Para a cura das nações. Quarta pergunta. João disse que os salvos verão a face do Senhor, e o nome dele estarão em uma parte do corpo destes. Em que parte do corpo dos salvos estará escrito o nome do Cordeiro? Na coxa, no braço, na testa ou nas costas?
Tempo! Na testa. Quinta pergunta. Referente a seu retorno, Jesus deixa claro para João que ele voltará quando a visão terminasse, quando o pecado acabar no mundo, quando João morresse ou em breve. Tempo! Em breve. Sexta pergunta. Por qual razão o anjo disse a João para não selar as palavras da revelação? Porque o tempo está próximo, porque ainda haveria mais profecias, porque Jesus demoraria a voltar, ou porque Satanás ainda estava solto? Tempo! Porque o tempo está próximo. Sétima pergunta. De acordo com a narrativa, dos que ficarão de fora do reino sem direito à salvação estão os que praticam feitiçaria, cometem adultério, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam o quê? A fofoca, a inveja, a mentira ou a falsidade? Tempo! A mentira. Oitava pergunta. De acordo com a narrativa da visão, o que disse o Espírito e a noiva depois de todos esses acontecimentos? Aleluia, vem, está consumado ou chegou o fim? Tempo! Vem. Nona pergunta. O que o texto diz que acontecerá com aquele que acrescentar alguma coisa à profecia do Apocalipse? Deus lhe acrescentará as pragas? Será abençoado por ter cooperado com Deus? Será maior que todos os moradores da terra? Ou vencerá os 4 seres viventes? Tempo! Deus lhe acrescentará as pragas. 10ª e última pergunta. O que acontecerá com quem tirar alguma palavra deste livro de profecia? Os anjos virarão as costas para ele? Ele será abandonado por todos os salvos. Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Será bem-aventurado por ter entendido a profecia mais do que os outros. Tempo! Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa. Pronto, meu querido aluno, minha querida aluna. Por hoje é só. Até o próximo domingo. E desde já, eu te agradeço muito por ter completado esta jornada comigo. Você que está nos acompanhando desde quando começamos a gravar aqui no canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Aqui você já tem de Tito até o Apocalipse. Meu intuito um pouco mais para frente, quando voltarmos das férias, descanso pastoral do final do ano, nós vamos gravar o restante dos livros e cartas do Novo Testamento para que tenhamos aqui o Novo Testamento completo no nosso canal, tá bom? Bem, e como estamos no final do ano, então no domingo, dando encerramento ao nosso ano eclesiástico aqui letivo,
nós vamos fazer uma aula especial de Natal. Então, espero você domingo para este momento especial de encerramento do ano e finalizarmos juntos essa nossa jornada, tá certo? E aí nós vamos parar o mês de janeiro para dar uma descansada, mas isso eu explico no próximo vídeo para você. Valeu, até lá, tchau!